E aí, tudo bem com você? Hoje eu trago uma novidade editorial sobre N.T. Wright. Eu estou sempre trazendo todas as novidades a respeito dele aqui no Brasil e hoje não vai ser diferente. Mas isso vai ser daqui a 10 segundos. Enquanto isso, roda aí a vinheta. Se você não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho para você ser notificado quando chegar coisa nova. Curta, compartilhe e comente. Já já eu volto. Fique aí. Então, como eu falei, eu quero trazer hoje aqui a mais recente novidade editorial a respeito de N.T. Wright, lançada aqui no Brasil. Saiu no mês de junho de 2023, ou seja, pouco tempo, menos de um mês. E eu já fiz a leitura desse livro, olha só. Teologia Pentecostal em Diálogo com N.T. Wright. Uma obra organizada por Janet Meyer Everts e Jeffrey Lamp. São os organizadores, reuniram vários teólogos pentecostais que expuseram a posição de cada um deles a respeito de temas específicos da obra de N.T. Wright. O mais interessante é que, no fim do livro, N.T. Wright responde cada artigo que foi escrito sobre a sua obra, apontando, por exemplo, exageros, conclusões não muito de acordo com aquilo que ele pensa, erros de interpretação, mas de uma maneira muito fraternal, muito bacana, sem não há ataques aqui. Então é muito bom. Para mim, a maior surpresa foi essa questão de um diálogo entre a teologia pentecostal e N.T. Wright. Até porque quando a gente fala de pentecostalismo ou neopentecostalismo, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma visão muito caricaturada, principalmente quem é do meio reformado. A gente não imagina o meio pentecostal pensando, refletindo, fazendo teologia, estudando Bíblia, exegese, etc, etc. O que a gente mais imagina é a realidade de algumas igrejas onde o ensino e o estudo da teologia, inclusive, é proibido aos seus ministros. Há igrejas assim, há igrejas aqui que, quando alguém faz teologia, dificilmente chega ao pastorado, porque existe um preconceito em relação a quem estuda, essa coisa toda. Então, eu já fui impactado por isso. Puxa vida, então, dentro do pentecostalismo existe gente que reflete, que pensa teologia, que estuda, que leva a sério mesmo essa questão. Isso, lógico, reflete uma posição minha preconceituosa e eu não estou me furtando a, a essa autoacusação, né? Então, esse livro eu já fui aqui. Não, peraí. Então, quer dizer que dentro do pentecostalismo existe uma teologia fecunda, existe gente que reflete, que pensa e que de fato estuda e não fica apenas esperando digamos assim, que o Espírito faça tudo, mas que ele é um estudioso. Isso foi o que me interessou, despertou meu interesse logo nesse livro. E claro, ao dizer isso, eu estou então já me mostrando, né, com uma visão preconceituosa, presunçosa, que é muito comum, principalmente no meio reformado, olhar sim para os pentecostais e neopentecostais. Isso não é segredo para ninguém. Posso falar sobre isso aqui na maior tranquilidade, sem estar cometendo qualquer tipo de mentira, né? É exatamente assim. Então, isso me impulsionou muito. Vocês que acompanham o meu canal já sabem quantas obras de N.T. Wright eu trouxe aqui. De fato, não é à toa que ele é considerado hoje como o maior estudioso em Novo Testamento aqui no Ocidente, e eu diria no mundo, conhece muito. Ele mergulha não só na teologia de Paulo, mas de todo o Novo Testamento. Talvez seja quem mais elucidações trouxe a respeito
do judaísmo do Segundo Templo, que vai ali 200 anos, 100 anos antes de Jesus Cristo e 100 anos depois, né? Vai um período ali de 200, 250 anos. Então, ele é o mais fecundo, foi quem mais trouxe contribuição. E como eu gosto muito de história, é claro que eu sempre me deleito na obra dele. É uma obra que me ajuda não só como alguém que pensa teologia, que estuda teologia, mas como pastor, que pastoreia, que prega aos domingos. E a teologia dele é sempre muito fecunda e sempre me instrumentaliza muito neste aspecto. Então, não era de se admirar que fosse chamar a atenção também dos pentecostais e esse diálogo entre a teologia dele e a teologia pentecostal. Porque, vejam bem, N.T. Wright, ele se considera um calvinista, ele é anglicano, bispo, já emérito de Durham, mas ele é da linha calvinista, ele pensa muito a partir do calvinismo, mas não esse calvinismo que a gente é habituado a conhecer. Mas ele também é tido por alguns como alguém de forte apelo pentecostal, e ele mesmo confessa, isso me surpreendeu alegremente, ele mesmo confessa, lá no último capítulo do livro, quando ele responde aos artigos, né, eu já falei para vocês sobre isso, ele confessa que na juventude dele, ele falava em línguas. Ele disse que nunca fez isso de público, nunca discutiu sobre isso com ninguém, nunca falou sobre isso com ninguém, mas em alguns momentos, nos momentos de oração, tomado de grande fervor espiritual, ele falara em línguas e que não foi apenas uma vez que isso aconteceu. Nunca fiz isso em público, ele diz, nunca me apresentei, nunca usei isso, mas algumas vezes eu fui tomado fortemente assim pelo espírito de falar em línguas. Bom, isso já quer dizer que N.T. Wright não faz parte do grupo cessacionista, ou seja, que acredita que os dons do Espírito, aqueles que nós vemos na igreja primitiva, teriam cessado completamente ao fim da era apostólica. Ele não comunga com essa ideia, embora seja muito cauteloso quanto aos dons do Espírito, mas ele também não bate o martelo, não existe mais. Isso aí ficou quando morreu a geração, aquela primeira geração, e pronto, acabou. Não, ele confessa. Eu, num momento de grande, momento de oração profunda, eu me vi falando. É bacana, não é? Eu acho bacana. Bom, então o livro, eu já falei sobre os organizadores, eu vou dar uma passada em cada capítulo, vou para muito bem é, discutindo cada texto, evidentemente, mas eu vou trazer aqui. Capítulo 1, Certo ou Errado, um resumo das ideias de N.T. Wright e de suas implicações para os pentecostais. Jeffrey Lamp é o autor desse texto, que é também dos organizadores do livro. Ele é o autor do texto. Então, ele vai discutir as implicações, né, da obra, das ideias de N.T. Wright para os pentecostais. Bom, todos os autores aqui são pentecostais, claro, todos os autores. Então, ele, ele já começa falando sobre as implicações da obra dele para os pentecostais. E a gente sempre se surpreende, porque realmente a obra de N.T. Wright abrange hoje. Qualquer pessoa que estuda o Novo Testamento precisa minimamente conhecer a obra dele, concorde ou não com a obra dele, mas é preciso passar por ela. E, neste sentido, ele influenciou fortemente esse grupo de teólogos pentecostais. Ele diz assim: essa análise se voltará para o panorama geral da compreensão de Wright quanto ao plano de Deus para consertar o mundo. Esse é um tema caro a N.T. Wright, porque ele, ele diz o seguinte: bom, o mundo, eu já falei isso aqui em outros vídeos, né? O mundo, esse mundo que nós vivemos, o mundo de Deus, ele não vai ser destruído, ele vai ser
restaurado. E aí ele fundamenta muito bem no Novo Testamento e no Antigo também, Isaías e mesmo Daniel. Então, o mundo de Deus, e ele diz mais, N.T. Wright, que o mundo de Deus começou a ser consertado, digamos assim, com a morte e ressurreição de Jesus Cristo e a irrupção do reino de Deus. Então, segundo ele, nós não vamos ser arrebatados. Ele não acredita em arrebatamento e também fundamenta isso. Quem conhece a obra de Wright sabe disso. Ele vai dizer que nós não seremos arrebatados. Nós ficaremos aqui mesmo, nessa terra restaurada, e que céu e terra estão muito mais próximos um do outro do que possa imaginar a nossa vã teologia. Bom, capítulo 2. Quem eu digo que sou? Uma crítica construtiva da visão de N.T. Wright a respeito da autopercepção de Jesus. Chris Grimm. É porque há muita discussão, principalmente depois da teologia liberal, dos grandes autores da linha liberal, vai haver muita reflexão a respeito da autocompreensão que Jesus Cristo tinha do messiado dele. Se ele realmente tinha plena consciência que era a segunda pessoa da Trindade, se ele tinha consciência que era Deus. Isso vários autores vão trabalhar, principalmente autores ligados à teologia liberal, mas não só autores ligados à teologia liberal. E N.T. Wright também tem sua visão a respeito da autocompreensão que Jesus tinha de si mesmo. E é sobre isto que Chris Grimm vai discutir nesse artigo. É uma crítica construtiva da visão de N.T. Wright a respeito da autopercepção de Jesus. Esse é um assunto caro a muita gente. Joaquim Jeremias discutiu esse assunto, mas não só ele. Eu estou olhando aqui na minha biblioteca, Bultmann, estava olhando aqui para lembrar de outros autores. Bultmann também discute dessa questão da autocompreensão de Jesus. Schweitzer também vai discutir isso. E N.T. Wright, claro, vai pensar a respeito dessa autocompreensão e estudar, pesquisar a respeito disso. Um complemento pneumatológico à hermenêutica de N.T. Wright à luz da tradição pentecostal. Timothy Senapatiranti é o terceiro capítulo. Esse é um capítulo que depois o N.T. Wright vai responder com muita veemência, porque o autor tem uma percepção da obra de Wright que não é muito bem aquilo que Wright teria escrito ou pensado, digamos assim. Eu quero um outro assunto, porque eu penso que, para nós reformados, ele é um assunto mais caro e gerou uma polêmica muito grande há algum tempo. Inclusive, fez com que N.T. Wright escrevesse um livro com esse título, né? A justificação em N.T. Wright e o clamor do Espírito. Rick Wadlon Jr. A justificação é um tema caro à obra de N.T. Wright e que foi há algum tempo até contestada a sua visão a respeito da justificação, inclusive fortemente criticado, e motivou N.T. Wright a escrever um livro especificamente tratando de justificação. Eu vou pegar ele aqui. É esse aqui, ó. Vendo? Esse livro aqui, Justificação, é um livro muito importante porque ele é uma resposta de N.T. Wright. John Piper escreveu um livro, é um teólogo reformado, O Futuro da Justificação, uma resposta a N.T. Wright. E John Piper escreve, dando uma resposta a N.T. Wright, fazendo correções à obra dele, principalmente com respeito à justificação, e dizendo que a justificação está em perigo, digamos assim, por causa da influência de N.T. Wright. E aí, N.T. Wright escreveu esse livro aqui, respondendo John Piper. Eu recomendo esse livro. Recomendo esse livro aqui. Ele é muito bom. E aí, aqui vem a justificação N.T. Wright, o clamor do Espírito,
que vai tratar especificamente também da visão pentecostal a respeito do assunto e da obra de N.T. Wright. A Justificação e o Espírito, capítulo 5, uma interpretação apreciativa com N.T. Wright, de Frank Maquia. Então, nós já temos 2 textos tratando especificamente desse assunto. Por quê? Porque a visão que N.T. Wright tem da justificação é uma visão que diverge de muitos autores protestantes. Diverge, ele revisa, digamos assim, dá uma visão diferente. Por exemplo, ele vai dar uma interpretação bem diferente a Paulo daquela que a tradição luterana dá. Não só ele nesse aspecto ele vem na mesma esteira de Ed Parris Sanders e de James Dunn. Ele vem nessa mesma esteira, que são os mais proeminentes autores a respeito da nova perspectiva sobre Paulo. Aí, analisando a leitura paulina de N.T. Wright pelas lentes do dispensacionalismo, Glenn Menzies, é muito interessante porque os pentecostais, na sua grande maioria, os pentecostais são dispensacionalistas e N.T. Wright não é dispensacionalista. Então, o autor também vai debater e vai apontar aqueles pontos que ele vê como fragilidades, digamos assim, na argumentação de N.T. Wright. Depois, fé, esperança e amor, a comunhão dos santos vista da perspectiva escatológica de N.T. Wright, de Janet Meyers Everett, que é uma das organizadoras, né? Ela organiza esse livro. É muito interessante porque ela é de uma tradição, ela é anglicana, digamos, né? E que se celebrava onde ela, na comunidade que ela fazia parte, que tinha um culto de todos os santos. Se você for olhar no calendário católico romano, você tem o dia de todos os santos, que é 1º de novembro, dia 2 de novembro, dia de finados, então estão muito próximos. Falar sobre os santos que já se foram é sempre um assunto muito delicado, porque remete o catolicismo, é isso que ela trata aqui. Mas aí ela mostra o relacionamento, porque N.T. Wright tem um livrinho, um artigo que virou livro, a respeito especificamente desse assunto da comunhão dos santos. E é muito interessante a visão dele, como ele debate esse assunto, como ele conversa sobre esse assunto, os perigos que esse assunto pode trazer à fé protestante, uma vez que está muito mais relacionado à Igreja Católica Romana, por causa dos santos, da intercessão, etc., etc., mas que, como é algo que está no credo, nosso credo, nós nos referimos, né? Nós cremos na comunhão dos santos. Então, esse é um assunto também que precisa ser estudado, debatido. E N.T. Wright tem um texto que trata especificamente dele e Janet trata desse assunto aqui. Depois, escatologia cumprida ou escatologia em processo de cumprimento. O engajamento pentecostal sobre a visão de N.T. Wright a respeito da missão atual da igreja no mundo. Essa é uma questão muito debatida por N.T. Wright, que é a questão da escatologia, se ela vai acontecer num futuro muito distante, que nós ainda não sabemos, ou se nós já estamos em processo, né? Já está em processo. O autor, então, debate sobre a visão pentecostal a respeito dessa questão especificamente. Já é o último texto, então, né? É o último texto. É o último? Isso mesmo, que é o Jeffrey Lamb, que é o segundo organizador do livro, né? Então, ele traça aqui, olha, a perspectiva de Wright sobre a missão da igreja no mundo. Qual é a missão da igreja? Como se dá essa missão? Olha, para Wright, a esperança futura é a ressurreição com corpos aptos para a habitação no novo céu e na nova terra. A visão de Wright é fantástica a respeito disso. A ressurreição de Jesus na missão da igreja. São subtemas do artigo, né? O engajamento pentecostal com as perspectivas de Wright sobre a missão da igreja no mundo. É muito bom esse artigo, de fato é um dos melhores artigos
elogiado por Tom Wright. Por fim, o capítulo 9 se chama A Palavra e o Vento, uma resposta. N.T. Wright responde cuidadosamente cada autor. Jeffrey Lamp, certo ou errado, que é o primeiro e o último, né? Chris Green, a autopercepção de Jesus. Então, o Wright está respondendo todo mundo, dizendo, olha, nisso aqui, que bom que você me fez ver minha obra sob este ângulo, que bom isso, aquilo. Não, essa visão que você tem não é bem isso que eu estou escrevendo, não é bem isso que eu falo. Enfim, é muito bom, porque você pode então depois ver o que é que o próprio Wright vai dizer a respeito daquilo que dizem sobre ele, né? Eu gostei muito desse livro, Teologia Pentecostal em Diálogo com N.T. Wright. Quero recomendar aqui no meu canal, porque eu acho que é relevante, é bom que a gente esteja inteirado de tudo isso, até porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo estão aí, vieram para ficar. Nós precisamos conviver com esses ramos do cristianismo e N.T. Wright, sem dúvida nenhuma, é o maior estudioso em Novo Testamento da atualidade e que nós também precisamos conhecer. Bom, se você ficou até agora, mas não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, curta e divulgue o canal, discuta, sugira livros e enfim, é isso aí, tá bom? Fica a dica então, Teologia Pentecostal em Diálogo com N.T. Wright. Tchau, tchau, até breve, se Deus quiser.